Nós vimos várias informações semana passada, e uma das informações importantes que nós temos que saber é que a carta que Paulo escreveu aos Efésios possivelmente foi um resumo do seu pensamento teológico, do seu pensamento a respeito da verdade cristã que agora administra toda essa fase, esse tempo, até a volta de Cristo. Então é o cumprimento da lei, é a pessoa de Jesus Cristo, ele é homem e é Deus, ele morreu e ressuscitou, através da graça nós somos salvos, isso mediante a fé, e Jesus Cristo veio aqui para cumprir todos esses propósitos, e voltou ao Pai, vai voltar um dia, mas enquanto ele não voltar, nós estamos vivendo como um grupo aqui. E Paulo vai falar a respeito desse grupo, que ele vai fazer uma diferença entre Efésios e Filipenses. Em Efésios ele vai falar sobre o propósito de Deus, que é formar esse grupo. Como esse grupo é formado, como que ele deve viver aqui na Terra. E lá em Colossenses, Paulo vai falar então quem é o cabeça desse grupo, quem é o líder desse grupo, quem coordena e quem ele é. Então esse grupo é o corpo de Cristo. E aí em Colossenses nós temos o cabeça, que é o próprio Cristo. Então em Efésios nós temos o corpo de Cristo, e que é o cabeça, Jesus, lá em Colossenses. Então essa é a diferença, é uma epístola muito semelhante à de Colossenses, mas com ênfases diferentes. Enquanto Colossenses enfatiza a pessoa de Jesus, o cabeça da igreja, então aqui em Colossenses nós temos a igreja, o corpo de Cristo, que é o cabeça. Nós temos o primeiro mapa aí, para a gente nos localizarmos naquilo que nós vamos tratar hoje. É um mapa antigo, né? Então usei o mapa da segunda viagem porque é um pouquinho mais fácil para a gente se localizar. Então na segunda viagem Paulo dá uma passadinha ali, ele tem um voto para ser cumprido lá em Jerusalém, então ele deixa Priscila e Áquila. Então o ministério de evangelismo em Éfeso começou através de Priscila e Áquila. Na segunda viagem então Paulo vai lá por cima e ele desce até Éfeso, então aí ele fica muito tempo ali evangelizando aquela cidade. Mas ali tem 3 marcas, não sei se vocês estão conseguindo perceber, 3 círculos: Éfeso, Atenas e Corinto. Aquele pedacinho lá em cima de verde é o salto da bota da Itália. Vocês estão conseguindo? Bem no cantinho aqui? Ali é o salto, né? Uma forma da gente decorar o mapa da Itália é como se ela fosse uma bota, né? Então ali foi a sola, então tem o saltinho da bota aqui, depois o restante é o país da Itália. E bem no meio lá, então não dá para a gente usar esse mapa aqui, tem a cidade de Roma. Então nessa época do Novo Testamento, havia várias cidades importantes, Alexandria, outra cidade, Filipos era uma cidade muito importante, mas das mais importantes, que eram chamadas as capitais de alguma coisa, eram essas 4 cidades: Corinto, Atenas e Éfeso, além de Roma. Roma era principal, era a capital do império, era onde o imperador estava, onde estava o Senado, estava toda a política, toda a administração provinha de Roma. Filipos era uma mini-Roma. Os filipenses viviam numa cidade que era uma mini-Roma. Ela foi indexada ao Império Romano, e por causa da sua pacificação, então, tudo se imitava lá com Roma, e eles então acabavam até se vestindo igual, valorizando tudo aquilo que tinha lá em Roma. Nós estudamos a carta aos Filipenses. Mas em todo o império, essas 4 cidades naquela época eram muito importantes. Corinto era considerada a capital econômica, do mercado. Ele ficava bem no estreito, onde havia mar de um lado, do outro. Eles fizeram um canal ali para encurtar as viagens de navio. E ali, então, todos os navios que vinham do Ocidente e iam para o Oriente, para essa região aqui, passavam por esse canal, que era um canal mais seguro. E ali, todas as mercadorias, uma cidade muito grande, era uma capital com tudo aquilo que havia de possibilidade de você encontrar, todas as culturas, todas as línguas, idiomas, mercadorias e tudo aquilo que poderia você querer fazer, né? Então, desde negócios, conhecer culturas e também tudo aquilo que tinha de prazer ali estava à disposição. Então, por causa desse tipo de cidade.
Atenas era uma cidade um pouquinho menor, mas era a cidade onde que era o armazém intelectual da época. Então lá se pensava. O pensamento grego, filosófico, estava armazenado ali, e ali as pessoas curtiam, assistiam homens subindo num caixotinho e discursando por várias horas ali, e eles babavam diante de tanto conhecimento, de tanta compreensão que aquelas pessoas tinham de como fazer conjecturas e entender a vida. Então, eram filósofos que não acabava mais. Cada um discursava a respeito de como funcionava a vida. Então, os principais eram os epicureus, os estoicos. Um dizia, liberou geral. O outro dizia, não, para você ter sucesso na vida, você tem que ser muito regrado. Mas eles colocavam padrões, então, em todo o império, do que era o sucesso, de como nós devemos viver. E como deve ser o nosso comportamento, desde a pessoa mais simples, a criança, a mulher, o homem normal, como o homem que é um líder, exerce poder, até os grandes homens. Então, através dos seus pensamentos, qualquer pessoa numa cidade iria aplicar aqueles ideais, aquelas informações, aqueles alvos para tentar ter sucesso aqui na vida. Então, essa influência que Atenas exercia em todo o Império Romano, apesar do Império Romano ser latino, os pensamentos que coordenava a forma de agir e de viver e de compreender a vida, vinha lá de Atenas. E Éfeso era a capital religiosa. Além de ter o culto à mais querida divindade, que era Artemis, que os romanos chamavam de Diana, né? Éfeso também tinha o culto ao imperador, muito bem desenvolvido. Todos os impérios, eles sempre diziam que o imperador era uma manifestação da maior divindade na sua pessoa. Então, eles eram tratados como fossem deuses. E eram não somente respeitados, venerados e cultuavam religiosamente esses imperadores. Até o ponto de aceitarem tranquilamente o dedão do imperador. Se ele dizia sim e se ele dizia não para viver, ele tinha essa autoridade porque era uma manifestação divina. Só que quem vivia bem perto dos imperadores sabia que essa conversa para boi dormir. E não respeitavam coisa nenhuma. Então muitos imperadores eram mortos até por seus próprios parentes, filhos, ou os próprios imperadores matavam toda a sua família, de medo de sofrer um golpe. Então, porque era muito humano, muito pecaminoso, essa ilusão de que o imperador era um poder espiritual. Então nós temos 3 cidades ali em Éfeso temos a capital espiritual, religiosa, com muita idolatria, tudo requintada, tudo estabelecida, com uma indústria de amuletos, de objetos que consideravam sagrado, de adoração. Então, havia uma fabricação muito grande ali. E com isso, juntamente quando se tem um lugar que tem muita idolatria, a imoralidade entra de carona. Então havia, e quando você tem idolatria, você tem imoralidade, há também uma busca de poder, de pessoas exercerem poder sobre as outras pessoas. E Atenas, então, a sabedoria, a inteligência, o entender a vida, e Corinto, o centro comercial, e Roma, então, a cidade principal. Nós estamos estudando, então, o livro de Éfeso, a carta que foi escrita aos Efésios, e nós sabemos que aos Efésios está na cidade de Éfeso, uma cidade capital religiosa. Paulo escreveu uma carta para Roma, ele escreveu 2 cartas para os coríntios, que nós temos elas, mas possivelmente Paulo escreveu mais 2 cartas além. Então, os coríntios receberam 4 cartas de Paulo. Muita censura, muita tristeza, muita repreensão. E nós temos também Atenas, que não recebeu nenhuma carta. Paulo passou por um tempo ali. Mas os pensamentos de Corinto e Atenas são muito semelhantes às situações que Paulo enfrentou. E Paulo, então, dirigiu uma carta aos Efésios. Só que os Efésios como era uma capital religiosa, ela também passou a ser uma capital do cristianismo, num certo sentido. A Priscila e Áquila começaram o trabalho lá, depois Paulo enviou Timóteo para cuidar daquela igreja, e possivelmente, mais tempos depois, quando João estava bem velhinho, o apóstolo João, ele ficou um tempo lá nessa igreja. Então era uma igreja muito enriquecida pela participação dos homens de Deus daquela época.
Paulo, a Priscila e Áquila, Timóteo e João. Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo quando estava pastoreando essa igreja. Então, é uma igreja muito abençoada, que valorizava muita literatura. Gostava de livros. Até o ponto que, quando se converteram, eles mandaram queimar os livros que eles achavam que eram contra o cristianismo, que os induzia a pensar de forma errada. Eles fizeram uma grande fogueira, eles queimaram esses livros. Então, nessa cidade de Éfeso, é que a gente então vai estudar durante o tempo essa carta que Paulo escreveu. E logo no começo, o propósito da carta de Éfeso que a gente colocou, que é nós descobrirmos o propósito de Deus para a minha vida, para a nossa vida. E nós vamos descobrir, que, como eu já falei, que a ênfase de Paulo em Éfeso é falar sobre a igreja. A ideia é que o propósito de Deus para a nossa vida é sermos igreja. De cara, além das coisas que vão ser ramificadas aqui a respeito disso, mas de cara a gente descobre, e essa é a tendência que Paulo quer que a gente entenda, é que o propósito de Deus para a minha vida, nós estarmos na igreja e sermos igreja. Agora a pergunta que fica é, o que é igreja? O que é esse negócio? É um pequeno negócio de uma grande empresa? Hoje em dia a gente vê muitos aí, né? Vou fundar uma igreja para mim. Porque ele está com propósitos. Ele tem em visão alguma coisa que ele deseja. Talvez a gente pense até que igreja, quando a gente ouve a palavra igreja, já vemos talvez um prédio como esse lá em Botucatu, né? A catedral. Eu mostrei algumas fotos quando fui em Botucatu, mostrei essas fotos. Mas normalmente isso não consegue escapar. E nós fazemos isso e não tem nada de errado. Hoje eu vou para a igreja. Né? Ah, aquela igreja. Na maior parte das vezes, nós estamos pensando em um prédio, uma construção. Quando alguém fala, ah, aquela igreja é bonita, está pensando nas pessoas que se reúnem lá ou no prédio? Nós evangélicos que entendemos um pouquinho, quando a gente fala, aquela igreja é boa, muitas vezes a gente não está tanto pensando no prédio, a gente está pensando já na dinâmica daquele povo que se reúne ali. Mas, inevitavelmente, nós mesmos falamos, você vai na igreja hoje? A gente está querendo dizer que não somente vamos vir para esse lugar, mas também vamos participar das atividades que essas pessoas que estarão aqui vão realizar. Então, nós misturamos um pouco aqui. Isso não tem problema. Mas, até um tempo atrás, e ainda existe igreja assim, até no meio evangélico, quando você entrava num salão, que era denominado igreja, aqui é um lugar santo. Talvez alguém, quando vê a gente entrando aqui, a gente tirando o sapato, vão pensar que a gente pensa que esse lugar é sagrado. Igual era o lugar onde que Moisés esteve o primeiro encontro com Jesus. Ele teve que tirar as sandálias. Nós não tiramos sapato por causa disso. É por causa que esse ambiente, por causa do tapete, estamos no Japão, isso acontece. Então, é uma delicadeza nossa, mas não teria problema nenhum a gente entrar de sapato, a não ser que talvez alguém ficaria bravo com você, porque você está sendo indelicado à cultura japonesa e ao tipo de piso que nós temos aqui. Tem pessoas que acham que, de repente, quando saem da igreja, então, você veste um karma de espiritualidade porque você está entrando no lugar aonde Deus está. Então, quando terminamos aqui, aí as piadas podem ser diferentes lá fora. E quando a gente passa a chave a Deus, até a semana que vem. É como se Deus ficasse aprisionado, nós temos controle dele. Ou, de repente, num lugar onde nós escolhemos o horário. Então, nesse lugar, Deus desce do céu e a gente invoca a presença dele aqui, e ele vem aqui e faz as suas manifestações. Mas é só aqui que nós vamos encontrar com ele. Saindo de lá, Deus volta para o seu lugar e nós voltamos à normalidade. Então, sai de nós aquela espiritualidade como filhos dele. Aí vamos viver a nossa vida normalzinho. Então, tem esses conceitos errados. Mas não há nenhum problema nós chamarmos esse lugar de igreja, ou a reunião de igreja, ou as pessoas de igreja. Na Bíblia, o que a Bíblia vai falar para nós o que é igreja?
Primeira noção que a Bíblia fala é que a igreja é rebanho. Isto é, Cristo é o nosso pastor, nós somos as ovelhas. Tão bonitinhas, tão fofinhas. Ele vai falar que os homens maus então são os lobos. É feio, né? Mas eu sei que tem boa parte desse conceito que Jesus quer dessa analogia que ele fala, eu sou o bom pastor, vocês são as ovelhas. Eu sei que ele está querendo dizer, quer nos elogiar. É a ideia de que eu gosto de vocês, eu amo vocês, eu vou proteger vocês, eu vou dormir ali no portão da entrada, eu sou a porta, eu sou o portão, e eu vou dar a vida por vocês, porque eu quero zelar por vocês. Então você fala, puxa, que comparação legal. Mas ao mesmo tempo Jesus fala assim, olha, vocês são cegos, vocês não enxergam mais que 5 a 8 metros de distância. Vocês quando se perdem não sabem voltar para trás. Vocês começam a correr, mas em poucos metros já cansam. Então ao mesmo tempo essa comparação mostra uma realidade de quem nós somos. Né? Então não tem senso de perigo. É facilmente enganada. Qualquer 4 patas que estiver seguindo à sua frente, você pensa que é uma outra ovelha e vai embora. É assim que o lobo, ele leva o rebanho para longe do pastor. Ele entra no meio, começa a andar, a ovelha está de cabeça baixa, já vê aquelas 4 patinhas, e ela não enxerga muito, ela vai atrás. Deve ser esse caminho aqui. E vai embora. Ela chora. Mas também tem o outro lado de que ela dá a sua vida sem reclamar. Essa é a diferença, ela não berra igual os porcos. Outra comparação que a Bíblia dá, falando que a igreja é a noiva de Cristo. Que coisa bonita, que coisa fantástica. Traz a ideia de fragilidade. Quando uma noiva começa a se arrumar, quase ninguém toca nela. É frágil, todo mundo abre caminho para ela. Abre as portas do carro, cuida, levanta. Ontem eu estive no casamento, a gente vê esse cuidado, porque ela está, os cosméticos na vida dela, né? Todos os brilhantes, os adornos, eles têm que ser cuidados porque são frágeis. E ela deve, com aquele vestido limpo, bonito, então tem que tomar cuidado se está chovendo, se tem uma pocinha d'água aqui, e evitar com que crianças brinquem perto para não prejudicar aquela beleza que vai culminar no encontro com o noivo. Então você vê várias pessoas protegendo a noiva. Então essa é a ideia aqui. Nós como igreja estamos sendo enfeitados, adornados, embelezados, tirado algumas coisas que não pertencem, que enfeiam, que vão desagradar o noivo, visando o encontro espetacular onde o noivo vai abrir aquele sorriso e falar, eu escolhi corretamente. E aí, ao mesmo tempo, nós somos os protetores da noiva. Por causa não da importância da noiva em si, mas por causa do noivo. Porque o noivo escolheu essa noiva. E o noivo, ele é rico, ele é poderoso, ele é soberano. E ele escolheu uma noiva simples, mas que está sendo embelezada pelo noivo, enriquecida pelo noivo, com tudo aquilo que há de bom. E ao mesmo tempo, então, nós somos os protetores da noiva. Não queremos que ninguém atire lama, que ninguém engane essa noiva, que ninguém prejudique essa noiva, que ninguém dê um nuggets envenenado para essa noiva. Que ela tenha a melhor beleza, melhor maquiagem. Então, ao comparar isso, Jesus e Paulo vão trazer essa informação que o quanto nós devemos estar preocupados com a noiva, proteger a noiva e cuidar da noiva. Uma outra coisa que a Bíblia compara à igreja é que ela é uma família. Todos somos iguais, alguns têm papéis diferentes, mas todos trabalham para o desenvolvimento, o crescimento e o fortalecimento dessa família. Quando alguém pertence à família, ele não simplesmente vem fazer uma visita, tomar um café e vai embora. Ele tem que estar interessado nos negócios dessa família. Para onde essa família está indo? Quais as vitórias dessa família? Quais as dificuldades que essa família está passando? E se
um dos membros tem recursos e pode ajudar, ele não pode abandonar, ele tem que estar ali, suportando, socorrendo, ajudando. Então essa ideia de família, de unidade, de um buscando o conforto, a felicidade, o bem-estar, a educação, e quando um membro da família talvez está saindo dos propósitos da família, ajudar essa pessoa a voltar àquilo que é a missão daquela família. Outra coisa que Pedro vai falar também, que além de rebanho, noivo e família, a igreja é um edifício onde existe uma pedra angular. Agora não tem tanto mais isso, mas podemos comparar o alicerce. Mas em toda a construção antiga tinha uma pedra maior, firme, não era porosa, era testada, era provada, era uma pedra que se comprava com alto valor, porque toda a construção precisava começar em cima dessa pedra. Se você não desse valor à qualidade dessa pedra, muitas vezes você, não está dando problema, não está entortando, não está... Vamos segurar aí e tal. De repente, quando a construção estava terminada, qualquer ventinho poderia destruir inteiro a casa por causa da pedra não ser a fundamental corretamente. Então, Pedro vai falar que nós somos pedras vivas, somando um ao outro, fazendo em cima do alicerce verdadeiro, puro, precioso, que é o próprio Jesus. Nós somos edificados em cima das verdades a respeito de Jesus. Então, esses 4 conceitos falam a respeito do que é uma igreja. Isso já ajuda a gente a entender um pouquinho mais. Jesus, uma coisa que acontece no Antigo Testamento, Deus escolheu a nação de Israel, Deus escolheu Abraão, Isaac, Jacó e José, e depois de José levou para o Egito, formou a nação de Israel, e o Antigo Testamento Deus trabalhou com a nação de Israel. Mas por causa da rebeldia da nação de Israel, Deus começou, através de Jesus, a trabalhar com a igreja. E a igreja vai chegar a um certo ponto que vai parar de ser um instrumento de Deus, e Deus vai tirar a igreja daqui da terra, e Deus vai voltar a trabalhar com a nação de Israel durante 7 anos de 360 dias. Só que em todo o Antigo Testamento, onde havia a revelação de Deus, as profecias, em nenhum lugar falava a respeito que um dia Deus, através de Jesus, formaria a igreja. Que a igreja ela não é um povo específico. Os judeus, sim, descendentes das 12 tribos da nação de Israel. Mas a igreja não tem descendência específica. É baixinho, é gordinho, é alto, moreno, branco, azul, de toda a raça, de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação. Antes havia uma grande separação, que era judeus e gentios. Na igreja já essa separação não existe. De todos Deus fez um em Cristo. E o Antigo Testamento tem um grande silêncio a respeito da igreja. Uma coisa que a gente vê na Bíblia, em tudo aquilo que Deus realizar no futuro, ele dá migalhas não no sentido de coisa ruim, mas no sentido assim que ele vai colocando detalhes assim, as profecias a respeito da pessoa de Jesus, a respeito do nascimento dele, a respeito do ministério dele, a respeito da vida dele, o que ele ia realizar, está grandemente profetizado. Tudo aquilo que Deus vai fazer na história, ele já deu detalhes, migalhas. Algumas vezes, na hora que a gente lê, a gente não consegue entender. Na hora que as pessoas receberam essas palavras, eles tiveram dificuldade de entender. Mas na hora que vai acontecendo, as pessoas, como nós éramos burros, está tão claro, tão perfeito. Isso para mostrar que o tempo está no controle de Deus, e aquilo que Deus anunciou de antemão estava determinado, era o plano dele. Ele não simplesmente era um processo pela onisciência de Deus, que ele consegue vislumbrar o futuro, mas na maior parte das vezes Deus estabeleceu como o futuro vai acontecer, por causa do seu poder, sua soberania, e está tudo sob o seu controle. Então, ao longo da história, a gente vê a luta do bem e do mal, de Deus contra o império das trevas, que o império das trevas está tentando atrapalhar essa realização de Deus. E isso dá uma dor de cabeça em Deus, né, para realizar os seus propósitos? Não. Deus não perde uma noite de sono se ele dormisse. A Bíblia fala que ele não dorme. Então o Antigo Testamento não fala nada sobre a igreja, só tem um texto em Daniel,
quando ele fala que vai haver uma brecha, dá uma ideia de que vai abrir uma brecha entre as 69 semanas de Daniel, da 1 até 69, que seria com referência à nação judaica, e depois haveria uma brecha de tempo indefinido, que é essa época que a gente está tendo, até que de repente Jesus arrebatasse a sua igreja e Deus voltaria a trabalhar com a nação de Israel por 7 anos, que será a grande tribulação. Eu sei que está confuso, sei que ao falar isso, talvez você está falando, o que ele está falando? Uma outra hora, se você quiser, se você já sabe, a gente pode conversar. A gente trabalhou isso quando estudamos um pouco o livro de Apocalipse. Mas em Daniel, Deus falou que depois da saída deles, da volta deles, para construir o templo, para construir os muros, lá em 444, 4 de março de 444, daquele momento, no momento da saída da ordem para eles reconstruir o templo, até a entrada triunfal de Jesus, aconteceria 173.880 dias. 69 anos, 69 semanas de 7 anos. E cada ano sendo 360 dias, ano lunar, que é a contagem judeu. Complicou mais ainda. Então, esse tempo estabelecido por Deus, uma hora, teria um parêntese, que é essa época da igreja. A partir do momento que Jesus foi arrebatado, se abriu um tempo que Deus parou de trabalhar com a nação de Judá. Aí a igreja, num certo momento, Cristo vem e arrebate a igreja, então aí Deus vai tocar as trombetas, onde a nação de Israel será avisado para voltarem a ser usados por Deus. Aí haverá as 2 testemunhas, os 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo trabalhando lá, o anticristo, o falso profeta, a besta, depois o Armagedon no final, e aí Cristo volta visivelmente e destrói todos esses seres rebeldes contra ele. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: no Antigo Testamento não se falava da igreja, que Deus ia um dia fazer um povo, toda raça, tribo, língua e nação. Na época de Jesus estava trabalhando diretamente com os judeus, também ele não falou, a não ser em 2 casos. E olha esses 2 casos. Mateus 16, 18. Jesus conversando com os discípulos, Jesus nunca tinha trocado ideia de que ia montar um povo de não somente judeus. Os discípulos estavam achando que eles ainda só trabalhariam com judeus, mas de repente, numa conversa, Jesus escreve o seguinte: agora eu lhe digo que você é Pedro. Se lembra? Jesus chega para os discípulos: que dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos falam assim: uns falam que é Elias, outros falam que é João Batista, mas aí Pedro fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala uma coisa assim para Pedro, que ele ficou assim todo cheio de si: não foi carne nem sangue que revelou essa verdade para você, mas foi meu Pai que te levou você a pronunciar essa grande verdade. E sobre essa grande verdade, sobre essa pedra fundamental, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Pedro é uma fagulha, é um pedrisco. Jesus fala assim: Pedro, tu és um pedrisco, mas sobre essa grande rocha, que é a sua afirmação, eu vou edificar a minha igreja. Igreja? Talvez os discípulos ficaram mais sem entender ainda. Como? Ele vai construir um povo? Que isso? Nós estamos aqui com ele para reformar, para reconstruir, renovar a nação de Israel. O que é esse negócio de igreja? Lá um pouquinho mais para frente, 2 capítulos depois, Jesus toca no assunto de novo e usa essa palavra. Ele fala que se teu irmão pecar contra ti, vai somente entre ele e você e confronta ele. Se ele te arrepender, ganhou o irmão. Se ele não te arrepender, leva mais um e faz o mesmo processo. Se ele se arrependeu, ganhou o seu irmão. Se ele não se arrepender, leva o assunto para a igreja. E se ele não aceitar nem a decisão da igreja, considera ele como um não fiel, um não crente, um publicano, um gentil, um cobrador de impostos, e começa a evangelizar ele novamente. Então, começa a viver como se ele não fosse um cristão. Então, isso perde-se um pouco da intimidade, daquela comunhão íntima, quando os cristãos têm entre nós cristãos, e a pessoa pode vir de qualquer lugar. Você percebeu, é um cristão, a gente tem uma confiança, tem uma amabilidade, um socorro, que é diferente com o que a gente tem com uma pessoa que não é cristã. Jesus menciona novamente essa palavra igreja,
que no grego é a palavra eclesia. E esse EK, primeiro EK, é para fora. E o eclesia vem da palavra kalel. A ideia é chamados para fora. Venham! Então, o que Jesus está falando aqui, que a igreja vão ser aquelas pessoas que vão receber o chamado de Deus e vão ser chamadas para fora do mundo corrupto. Do mundo que está sobre a ira de Deus, está aguardando a vingança de Deus, que será destruído. Então Deus nos salva da ira dele, chamando-nos para fora desse mundo corrupto. Então isso é o significado da palavra eclesia, a palavra igreja. Somente 2 vezes Jesus falou sobre isso. E aí em Atos, Jesus fala para os discípulos: permaneça em Jerusalém até que do alto receba o poder e ser-me-eis minhas testemunhas. E então ali em Atos, com a descida do Espírito Santo, Jesus formou a igreja. E ele, a partir daquele momento, ele dá o Espírito Santo, naquele momento que a pessoa crê em Cristo, ele dá o Espírito Santo, selando ela e mergulhando ela dentro da família, tornando a esposa, tornando um edifício e tornando a igreja. Eu sei que está complicado. Está doendo? Então vamos ver o que Paulo fala aqui. Vamos usar só o versículo 1, hoje de Efésios. Olha o que Paulo fala aqui. Eu, Paulo, já trabalhamos um pouquinho semana passada, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. A primeira coisa que a gente então tem que entender, e isso ajuda a gente a derrubar alguns conceitos, se essa igreja é verdadeira ou não, é que Paulo já coloca bem no início que o fato dele ser apóstolo provém da vontade de Deus. O que ele queria era destruir a igreja de Deus que estava se expandindo. Ele pediu cartas, ele estava parecendo um lobo feroz, saindo sangue pela sua boca para destruir a igreja de Cristo. E o próprio Cristo encontra com ele no caminho de Damasco e fala: Paulo, você está dando murro em ponta de faca, porque a igreja quem está construindo sou eu. Sou eu. E eu falei, Paulo, que as decisões, as autoridades, os métodos, os meios do inferno não prevalecerão contra a igreja. E você está querendo prevalecer contra a igreja. A igreja é o meu corpo. Então, Paulo, faça a sua escolha. E Paulo, só no fato de ouvir a palavra de Jesus, reconhecer que ele tinha sido ressuscitado, ele já se dobra, e aí o próprio Jesus convoca ele e fala para ele: esse cara vai saber quanto merece sofrer pelo meu nome. Então, de um devorador da igreja, agora é uma pessoa que se entrega de corpo e alma, espírito, mente e coração para proteger e para edificar a igreja. Então, quando Paulo fala assim: eu sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, não fui eu que escolhi. A igreja é um projeto de Deus. E os mecanismos que ele usa para crescer, fortalecer, expandir e edificar não é humano. Provém de Deus. E ele usa nós como instrumentos capacitados pelo Espírito Santo para edificar, para preservar, para cuidar então da igreja. Então, em primeiro lugar, Paulo já fala: a igreja é um projeto de Deus. E aqui nós vamos descobrir três verdades aqui a respeito da igreja, que, em primeiro lugar, a igreja tem por cabeça Jesus Cristo. O que significa isso? É que a igreja não é algo, de repente, um homem que estudou advocacia, estudou direito, deu uma lida na Bíblia, viu o que deve se fazer, viu o que a igreja primitiva fazia. Puxa, olha, vão aqui, quem quer me seguir aqui? Vamos fazer as mesmas atividades que a igreja fazia. Então, não é isso. Né? Quem manda na igreja, quem dirige, quem coordena, quem move, quem leva a igreja para algum lugar, é Jesus.
É Ele que diz sim ou não. Tem um texto aqui que a gente vai ler agora, que ele pode ser, se a gente lê o texto isoladamente, a gente pode entender errado. É meio assustador esse texto. Dá uma olhada aqui o que escreve Mateus, o que Jesus falou para os discípulos lá em Mateus e para as pessoas que estavam seguindo, Mateus 23, de 8 a 12. Não deixe que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Não se dirijam a pessoa alguma aqui na terra como pai, pois somente Deus no céu é seu pai. Não deixe que pessoa alguma os chame de mestre, pois vocês têm somente um mestre, o Cristo. O mais importante entre vocês deve ser servo dos outros, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Assusta, né? Então, quando eu me converti, tinha uns 15 anos, o quê? A Bíblia está me proibindo de eu chamar meu pai, de Senhor? Está me proibindo de chamar o professor de mestre? Né? A ideia de, professor, essa é a ideia. Então eu falei, nossa, então é uma coisa tão sagrada assim. A ideia de Jesus é combater até dentro dos discípulos aquela sedução que o nosso coração tem de nos levar a ser superior ao outro. Não, você não sabe com quem está falando. Eu sou pastor, você não é. Então é buscarmos alguma, ou até experiência sobrenatural. Olha, eu passei por isso, você não passou. E aí, reivindicar, trazer para você uma autoridade que somente Jesus tem sobre todos nós. E aí criarmos uma certa hierarquia. E endeusarmos essa hierarquia. Principalmente no mundo que nós vivemos, nós dependemos de hierarquia. Né? Eu não sei, eu só sei que é Chachô, Tantoshi, tem uns nomes aí que eu, sinceramente, eu ouço, não gravo, não sei o nível que eles têm, mas o mundo precisa funcionar dessa forma. Para evitar o caos, para ter agilidade. Mas não é assim que é a igreja, é uma coisa estranha. É muito estranho. O próprio Paulo, na hora que ele se converteu, ele entendeu isso rapidamente e tentou expor com o seu coração, com a sua palavra, que ele tinha entendido isso. No começo eu sou o menor dos apóstolos. Depois do tempo eu sou o menor dos crentes. E ele cada dia mais servindo a Deus. No final da sua vida eu sou o maior dos pecadores. O próprio Jesus várias vezes falava, né? Os discípulos querendo colocar ele numa situação em que ele seria levantado lá para cima, todo mundo reconhecesse, ele trouxesse aquela libertação, mas de repente Jesus agia servindo as pessoas. Quebrava todo o paradigma de um homem grande, um homem que devia ser seguido, um homem que deveria ser valorizado. Até o ponto culminante dos últimos momentos ali no cenáculo, onde Jesus pega a toalha, amarra-se a cintura, pega uma bacia e vai lavar os discípulos. Pedrão fala assim, não, de jeito nenhum, o meu o senhor não vai lavar. E aí Jesus diz uma frase para Pedro, Pedro, eu estou montando um grande negócio. E esse grande negócio é divino, é dos céus, é vontade de Deus. E Pedro, vocês vão ser as pessoas que vão trabalhar entre vocês, com vocês e para as outras pessoas. E eu te digo uma coisa, Pedro. Se não for do meu jeito, não tem jeito. Se não for do jeito que eu quero e do jeito que eu determino, você não está dentro. O que Pedro falou? Então me dá um banho inteiro. Eu quero entrar nesse negócio. Então, a mente dos discípulos... chegou uma mãe de 2 discípulos e falou assim, Jesus, tem jeito de um ser ministro à sua direita e outro ser ministro à sua esquerda? Por quê? Os parentes e os próprios discípulos estavam já lutando de quem seria o maior. Talvez ele falasse, no lugar de Pedro não tem jeito, então vamos ver debaixo de Pedro. Lutando entre si. Isso está no nosso coração. De sermos mais importantes.
A igreja de Éfeso, ela vai sofrer isso. Vai entrar um grupo chamado de Nicolaítas. E eles vão querer implantar em Éfeso esse sistema de hierarquia. Então, quem serão os principais, os maiores, com títulos, né? E hoje em dia, esse problema foi em Éfeso. Depois, outro problema da igreja, que a igreja ao longo dos séculos vai enfrentar, desses misticismos, de religiões mistérios. E hoje a gente tem esses dois tipos de problemas hoje na igreja. Esse problema de Éfeso dos Nicolaítas foi atacado, e o ataque pelos pastores deu certo. Abafaram a entrada dessa ideia de colocar pessoas um acima do outro dentro da igreja. Que os líderes fossem pessoas endeusadas, importantes e reverenciadas, e o que eles falavam era a palavra de Deus. Isso daí foi atacado e houve sucesso. Mas no terceiro século, quando Constantino decreta o cristianismo como religião oficial, aí a igreja sofreu. De lá para cá, até 1500, onde Lutero novamente faz uma reforma. Só que essa reforma foi bonita, foi boa, foi necessária. Mas gradualmente a igreja passou a viver os dois problemas que a história da igreja teve: a hierarquia e o misticismo. De que se eu tenho alguma coisa, se eu experimentei alguma coisa, eu sou melhor que você. Você não sabe o que eu passei, eu tive uma visão de um anjão, olhos azuis com asas douradas. Você não passou ainda. Então eu sou melhor que você. Eu tenho mais unção. E alguns têm tanta unção que já não é unção, é doição já. Era uma piada, mas tudo bem. Veja o seguinte. A primeira coisa que Paulo está querendo dizer e deixar claro, tanto para os Efésios como para nós hoje, a igreja Ágape, é que quem é o cabeça da igreja é Jesus. Isso eu sei que para muitas pessoas que de repente têm uma posição de destaque, de autoridade, de liderança, de importância lá fora, quando vem para dentro da igreja e vê que uma pessoa simples, de repente é líder aqui, e todo um serve o outro, ninguém dá valor, a pessoa sofre. Poxa, ninguém dá valor para mim. Não é que ninguém desrespeita, mas é que somos um em Cristo. E servimos a Cristo, abençoando irmãos. Eu fui da igreja de Bragança, e nessa igreja, a cidade inteira conhecia um homem, que ele era um dos mais ricos da cidade. Ele herdou do pai dele uma riqueza fantástica, então era um homem, e muita gente falava para ele dessa altivez dele. Se eu quiser, eu mando matar, eu faço qualquer coisa, eu compro a cidade para mim. E de repente esse homem passou por um sequestro. E um dos sequestradores tinha fugido da prisão, era um cristão, mas ele teve que ser levado junto com esses sequestradores. E lá no cativeiro, esse sequestrador, bandido cristão, evangelizou esse homem, dizendo para ele crer em Deus, que ia dar tudo certo, tal, e é um negócio meio assustador, né? E procurasse uma igreja, tal. E realmente ele foi libertado, né? Houve o pagamento da fiança, ele foi libertado com vida, tudo. E aquilo lá ficou martelando. E ele foi procurar um pastor em Campinas. E esse pastor de Campinas, olha, você é de Bragança. Ele não sabia nada de Bragança. Ele era o dono de Bragança, mas não sabia quase nada. Tem o irmão do pastor aqui da igreja, é pastor lá em Bragança. Então ele foi lá, todo cheio de si. Quando ele chegou na igreja, era o cara. A gente fazia acampamentos numa fazenda, no carnaval. Então, de repente, ele dá uma fugidinha. Daqui a pouco ele passava fazendo rasante com o avião em cima da fazenda. Aí nós tiramos foto, que alegria. Era uma pessoa simpática. Mas gradativamente ele foi entendendo essa verdade que Cristo é o cabeça da igreja. E ele chegou, procurou o pastor. Pastor, eu queria servir também. O que eu posso fazer? Tem alguma coisa muito simples para mim fazer? E aí estava se começando uma biblioteca na igreja, onde a igreja comprou os livros e emprestava para os membros, para as crianças, material didático cristão. E então ele foi lá
A Rosana até ajudou ele a implantar um programinha lá na biblioteca. Ele organizou a biblioteca. E, gente, vocês não têm... Não dá para imaginar a alegria desse homem ali na biblioteca, emprestando livros, atendendo as criancinhas. Ele realizado. Porque ele entendeu essa verdade. Ele entendeu quem ele era em Cristo. Ele entendeu que a igreja tem liderança, mas essas lideranças todas são iguais aos membros e todos são parte do corpo, e que o cabeça é Jesus. Além disso, Paulo fala que ele escreve assim: escreva essa carta ao povo santo. Então, eu coloquei naquela imagem que a gente tinha lá no começo, que essa carta aos Efésios era para a igreja Ágape. Eu acho que eu estava errado, será? Porque Paulo está escrevendo para nós, dizendo: eu escrevo essa carta à igreja Ágape, aos Efésios, ao povo santo. Como assim? Se santo, a palavra kadosh, no Antigo Testamento, é algo totalmente isento do mal, algo perfeito, algo que não há, é algo irrepreensível, algo puro, algo que ninguém vai intentar acusação. E essa qualidade é a principal qualidade de Deus. É o único atributo na Bíblia que, quando o Isaías fala a respeito de Deus, ele usa 3 vezes: santo, santo, santo. E quando Isaías tem essa visão de Deus, ele expressa um gemido, uma agonia. Ai, que serei eu de mim? Eu sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não só diz assim que ele habitava no meio do mal, mas ele fala assim: o mal, além de eu habitar no meio do mal, o mal está em mim. E o Senhor é puramente puro, puramente santo. A consequência é: eu vou ser destruído. A luz dissipa as trevas. E aí Deus pega sabe aqueles pegadores que a gente usa de churrasco para pegar o carvão comprido, a tenaz, né? Ele pega uma brasa lá e vem, toca na língua de Isaías, purificando ele, dando a ideia do que vai acontecer no futuro, o que Cristo vai fazer conosco. Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico e vocês vão recordar desse gráfico. Por que Paulo fala que nós somos santos? Por que ele está tentando dar uma palavra de encorajamento, de ilusão para nós? É quando alguém chega assim, escreve, tem algumas fotos assim, né? Você tira uma foto assim, você, ai, eu estou ficando velho, a olheira tal, e a pessoa coloca, lindos. Paulo não está falando isso daqui. Ele está falando uma verdade, algo jurídico, algo perfeito. Ele está escrevendo uma carta para o povo que é santo. Veja só o que Efésios, versículo 1 e 3, nós vamos ver mais para frente. Paulo vai louvar a Deus, ele vai falar o seguinte: seja Deus o Pai de nosso Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Paulo ele usa a expressão santo, dando a ideia de que quando ele chama santo, ele está se referindo à nossa posição diante de Deus, nas regiões celestiais, nos domínios celestiais. Porque nós estamos em Cristo, quando Deus nos enxerga lá, Ele nos enxerga como justo, inocentes, aqueles que foram justificados, aqueles a quem Ele declarou inocência, justificou. Então essa é a nossa posição irreversível, que nós, no momento que cremos em Cristo, passamos a desfrutar diante de Deus, e ninguém pode nos separar dessa situação, ninguém pode mudar isso. Se realmente cremos em Cristo, nós somos declarados justos. Deus nos trata como se fôssemos santos por causa de Cristo, porque por isso que a pessoa precisa estar em Cristo. Não é viver uma vida e alcançar um nível de santidade, não, é crer em Cristo. Você é declarado justo por Deus, e aí você estará diante de Deus irrepreensível, como justo, por causa da justiça de Cristo.
Isso é lá nos domínios, nas regiões celestiais. É lá que Deus nos vê. Efésios 2,6 fala o seguinte: pois Ele nos ressuscitou com Cristo. No momento em que Cristo ressuscitou, Deus nos colocou naquela ressurreição juntamente com Cristo. E nós somos ressuscitados. Então já pagamos o preço. Cristo pagou o preço por nós. Então já morremos para o pecado. E agora não existe mais nenhuma condenação. Agora nós estamos em Cristo ressuscitados diante de Deus. É um processo legal, jurídico. E veja o que ele fala aqui: pois Ele nos ressuscitou com Cristo. Eu não ressuscitei ainda, mas diante de Deus, quando Cristo ressuscitou, eu estava lá. E nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Isto é, passamos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Passamos da morte para a vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É um processo legal, jurídico. É perfeito o sentimento que talvez os efésios sentiram quando Paulo falou: eu escrevo ao povo santo. Da mesma forma que é quando a gente ouve aqui que Paulo nos trata como santos. E a gente sabe que nesse exato momento talvez você está preocupado com alguma coisa, e talvez com uma ira sobre alguém, alguma coisa que você está levando na sua vida, carregando, que você fala: puxa, como que eu fui fazer isso? Ou que coisa? E você percebe que não tem nada a ver de santidade. Daqui a pouco a gente relembra um pouquinho, que talvez vai ajudar isso. Então Paulo fala que a igreja, além de ter Cristo como cabeça, ela desfruta já de uma posição celestial. Nós não vamos alcançar isso, nós não vamos ter isso por merecimento, já é nosso. Já somos co-herdeiros com Cristo. Não por causa dos nossos méritos, mas é que um dia Deus nos chamou para fora, através do seu Espírito Santo, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e a fé Ele nos deu para crermos em Cristo. É um negócio assustador. Vamos voltar no capítulo 1, versículo 1. Terceiro aspecto que Paulo fala aqui. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso. Ao povo santo, a igreja, aquelas pessoas iguaizinhas a nós, talvez com uma roupa diferente, uma cor de pele diferente, talvez alguns mais, não sei se tinha gordinhos naquela época, mas da mesma espécie, da mesma natureza, da mesma matéria, do mesmo tipo de coração, que são chamados santos, que desfrutam de uma posição celestial, mas que moram, que vivem, que convivem em Éfeso. E Éfeso não é nada coisa boa, não. Tinha muita coisa boa em Éfeso. Cidade grande, tudo que você queria encontrar estava ali, mas existia uma imoralidade muito grande, existia uma maldade muito grande, uma violência muito grande, de qualquer cidade grande. Comércio, a riqueza, a pobreza, política ruim, tudo que você encontra numa cidade, num ajuntamento de pessoas, estava lá. Além da idolatria, da corrupção, tudo estava lá. E esse povo santo vivia lá. Veio de lá. Estava impregnado com o cheiro, com a convivência do dia a dia. Esse povo santo que desfruta da posição celestial, precisa viver da mesma forma. Precisa lutar a cada dia para viver de modo digno daquela posição que está lá. Voltando àquele quadro que a gente estudou uma vez que estudamos o livro de Filipenses. Antes da nossa conversão, nós éramos inimigos de Deus. Cristo morreu por nós. Quando nós cremos em Cristo, nós somos justificados. Nesse momento, nós temos uma posição santa diante de Deus. Juridicamente, já estamos absolvidos de toda a condenação que tínhamos. Só que, apesar de nós estarmos lá, nós estamos em Éfeso ainda. Estamos vivendo essa vida. Estamos em Osaka. E Osaka é muito semelhante a Éfeso.
tanto as coisas boas que nos favorecem, tanto as atrações que nos chamam, como tantos problemas que nos chamam. Apesar, né, do Japão ter todo o controle sobre a lei aqui, os costumes favorecem a ordem, mas você tem tudo aquilo que há de ruim aqui. Juntamente com a idolatria, com corações vazios, com corações que rejeitam a Deus, e você está convivendo com tudo isso daqui. Então Paulo fala assim: eu escrevo aos de Éfeso, aos santos, mas que estão em Éfeso, estão caminhando. Que então, Paulo está querendo dizer, nós temos que caminhar em direção àquela posição, vivendo num meio que não facilita isso. Nós temos alguns encontros durante a semana, mas são muito poucos. E até nesses encontros nós vamos ter momentos que não facilitam a nossa santificação. Alguém vai falar uma palavra dura para nós, alguém vai fazer alguma coisa que a gente não gosta. Então até a nossa convivência, muitas vezes ela nos prejudica no processo de santificação. Mas quando saímos daqui, tudo é contra o nosso processo de santificação. As pressões são enormes. As crianças nas escolas, eles aprendem aqui uma hora algumas verdades, mas chegam lá, tanto os professores como colegas vivem valores que os impulsiona a tomar decisões contrárias à posição que eles têm em Cristo. Mas vai chegar um dia que nós seremos glorificados, então nós não estaremos mais aqui, esse mundo será alterado, então aí somente a presença do bem, e nós curtiremos então a nossa vida glorificada em santidade, do jeito que nós já somos em Cristo. E aqueles que muitas vezes vão viver conosco aqui, que podem ser chamados também de santos e vão pensar que são santos, mas nunca se submeteram à sua fé em Cristo, nunca se arrependeram, nunca reconheceram que são pecadores, dependem, e a salvação é somente por Cristo, vão estar junto conosco, vão caminhar junto conosco. Só que por não terem a salvação em Cristo, por não terem aquela posição, quando Cristo vier, tristemente ouvirão de Jesus: nunca vos conheci. Sabe? Quem sabe se eu sou santo ou se eu estou nesse caminho? Somente Jesus. E talvez eu. Porque somente eu sei se realmente eu entreguei minha vida a Jesus, ou eu sou um grande fariseu, um grande hipócrita, estou querendo enganar as outras pessoas, querendo levar proveito aqui, mas eu sou mais eu e comigo ninguém pode. Agora, certinho, certeza mesmo, somente Jesus. Porque Ele dá o Espírito Santo no momento da conversão, somente para aqueles que Ele chamou para fora, para fazer parte da sua igreja. Então nós temos a igreja invisível, que nós não sabemos quem é, que só Jesus conhece, que é a igreja dos santos. E nós temos a igreja em Éfeso, que é composta por pessoas salvas, mas também por muitos incrédulos. É o que Jesus fala a respeito do joio e do trigo, que estarão no meio do seu povo. E Ele impede, Ele não deixa que a gente arranque, porque nós podemos estar sendo iludidos pela aparência. Terminando, irmãos, então a igreja é o povo de Deus. Aqueles que creem em Cristo, são fiéis em Cristo, que desfrutam de uma posição celestial, mas ainda vivem neste mundo. Então, quais os alertas que nós podemos ter? Em primeiro lugar, desvalorize as aparências. Algumas vezes a gente vê o prédio da igreja, a quantidade de pessoas, os carros que tem no estacionamento da igreja. Ah, essa igreja é boa. Talvez a capacidade financeira da igreja, a capacidade que a igreja tem de fazer eventos, de trazer personalidades assim fantásticas. Oh, essa igreja é boa. Cuidado, desvalorize as aparências. Não deixe seu coração ser enganado por isso. Segundo lugar, desvalorize as críticas. Nós temos que ter cuidado de criticar a igreja ou deixar alguém criticar. Porque muitas vezes é uma forma da pessoa justificar por que ela não quer ter envolvimento, submeter a palavra de Cristo. Então,
eu critico, então aí eu estou fora. Porque ela é noiva de Cristo. Ela foi comprada com o sangue precioso de Jesus. Avaliar erros, avaliar coisas não corretas é uma coisa, mas sabe aquela crítica mordaz simplesmente para justificar a minha falta de empenho com Deus? Então eu tenho que criticar, porque aí então eu justifico o meu coração pecaminoso. Só que valorize uma visão equilibrada. O que quer dizer isso? Entenda que a igreja tem uma posição celestial, desfruta de uma posição celestial, mas ela está vivendo aqui na terra, ela tem os seus defeitos. Então não se assuste com os defeitos da igreja. Se nós valorizarmos somente a posição espiritual que nós estamos com Deus, vivendo plenamente e segura e tranquila, nós podemos fechar os olhos para alguns problemas que estão acontecendo e que precisam ser corrigidos, que envergonham o nome de Cristo diante do mundo. Então precisamos trabalhar isso com amor, com sabedoria, com carinho, mas levando a igreja a ser honrada. Se valorizamos só a questão aqui na terra e não valorizamos a nossa posição com Cristo, nós podemos colocar um peso muito grande nas pessoas, trazer um legalismo. E de repente só olhar para a função da igreja, que é só aqui agora, e nós temos que chegar lá, ou talvez nunca alcançaremos a glória que temos de Deus. E valorize o reino de Deus. A igreja Ágape. Igreja do pastor Jaime? Não. Só a igreja Ágape. Igreja do pastor Rio? Não. Igreja Batista Central do Zaco? Não. Quando a gente avalia que esses irmãos têm algumas diferenças da gente, mas têm a fé unicamente em Cristo, eles são partes do reino. Então, em algum momento nós podemos trabalhar juntamente com eles. A Lighthouse. Gente, que coisa gostosa, de vez em quando, ver o Adelson aqui no meio. Eu acho que, não sei se é só a Ágape e a Lighthouse que de vez em quando você vai. Você frequenta mais lá, só as duas. Mas é tão gostoso ver essa comunhão. É necessário, o grande perigo é a pessoa ficar, circulando, porque ele nunca quer estar debaixo de nenhuma autoridade, nenhum compromisso. Mas quando a gente tem a visão do reino, a gente glorifica a Deus porque o reino está sendo expandido, mais pessoas estão conhecendo a Cristo. Agora, esse processo aí tem que tomar cuidado, porque eu não posso dizer assim, eu vou fundar uma igreja, vou expandir o reino, então eu divido uma igreja. A expansão deve ser através de um processo natural de uma igreja produzir uma outra igreja. Em paz, em harmonia. E aí a gente percebe o mover do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo, o cuidado do Espírito Santo para que esse processo glorifique o nome dele e não traga dúvidas para outros crentes e para a sociedade. Então, desvalorize as aparências, desvalorize as críticas, valorize uma visão equilibrada. Valorize o reino de Deus. Então, esse equilíbrio. Temos uma posição perfeita com Deus, mas ainda estamos no processo de santificação, de luta com o pecado e alcançarmos a imagem de Jesus Cristo e sermos transformados de glória em glória a cada dia. É um resumo da síntese do que Paulo vai tratar em todo o livro de Efésios. Daqui para frente ele vai então mostrar como que a igreja foi processada. Nós vamos ver a ação do Pai. Depois vamos ver a ação do Filho. Depois nós vamos ver a ação do Espírito. E o que aconteceu, quem nós éramos. E o que eu sou em Cristo. E o que eu devo fazer a partir de agora.